Boa tarde, turma, e estou aqui novamente para a gente dar continuidade à nossa aula de História. Estamos vendo sobre os povos antigos e agora nós estamos estudando sobre o povo grego, ou Grécia Antiga. Lembre que as nossas aulas são sempre baseadas na história e nós estamos vendo um pouquinho sobre como começou a história desse povo. Lembrando, a história é uma ciência, estuda o homem ao longo do tempo e tudo que tem a ver com o homem, tudo que foi inventado pelo homem, para o homem ou para o bem do homem, nós vamos estar tentando estudar aqui ao longo desse ano. Eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam protegidos na casa de vocês, que vocês estejam pensando, acima de tudo, em primeiro lugar, no bem-estar de vocês, da família de vocês, que vocês estejam pensando em como vamos passar por tudo isso, e é lógico, pensando que a nossa vida continua. Então, por pensar que a nossa vida continua e por preocuparmos de como nós vamos estar continuando essa nossa vida, é que nós estamos preparando estas aulas aí para vocês estarem acompanhando de casa. Lembrando, a gente nunca tinha feito esse tipo de aula, então é algo novo, tanto para mim quanto para vocês. Eu sei que existem vários professores que já davam aula online, mas eu gostaria que vocês entendessem que eu nunca dei aula online. As minhas aulas sempre foram presenciais, então eu gostaria que vocês entendessem que para mim faz muita diferença esse feedback que eu tenho de vocês quando a aula é presencial. Então, eu gostaria que vocês me dessem esse feedback nos comentários. Isso para mim é muito importante. Então, eu gostaria que na aula de hoje, além do seu nominho, que eu já peço para você deixar aí nos comentários, aqueles que são meus alunos do cursinho preparatório vão ter que deixar o nome, porque é através desse nome que eu consigo anotar quem está ou não acompanhando as aulas. E se você não é meu aluno e quer fazer algum comentário, pegou essa aula de repente na internet porque está se preparando para alguma prova, para algum vestibulinho, essas aulas elas são baseadas no conteúdo do ensino fundamental 2, ou seja, conteúdo do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas. Então eu gostaria que vocês comentassem. Quem está começando a assistir as aulas hoje tem outras aulas. Eu comecei as aulas desde o início, porque para fazer sentido a história você tem que entender a história desde o início. Então eu vou pedir para vocês, conforme forem surgindo as dúvidas de vocês, para vocês me mandarem aí nos comentários, porque esse vai ser o meu feedback a partir de agora. Quem está assistindo desde o começo deu para perceber que a gente, ao longo dessas aulas, a gente está mudando um pouquinho o formato. Então eu gostaria que vocês me dessem esse feedback. Quando a aula é presencial, eu já percebo a reação de vocês, no olhar de vocês, na carinha de vocês, nos comentários que vocês fazem dentro da própria aula. E eu gostaria que vocês entendessem que, apesar de eu estar gravando as aulas, de muitos alunos terem falado para mim: ai, professor, eu terem inscrito, ai, professora, a aula tá legal, eu tô conseguindo entender, eu tô conseguindo acompanhar. Para mim, como professora, é muito importante ter esse feedback, até mesmo para a gente organizar as próximas aulas, para eu complementar, para eu colocar mais imagens ou menos imagens. Por exemplo, vocês falaram em uma das primeiras aulas, as minhas primeiras aulas era quase sem imagem, era mais eu dando aula, igual quando é na aula presencial, mas vocês têm o livro que tem as imagens. Então, eu colocando agora que a maioria dos alunos estão sem livros em casa, pelo menos os alunos da rede pública estão sem os livros em casa, então eu fui acrescentando ao longo das aulas várias imagens, e vocês têm falado que isso tem ajudado bastante a vocês fixarem a matéria e vocês entenderem melhor aquilo que estão estudando. É lógico, como professora e estudante, porque o professor é um eterno estudante, então eu entendo que para eu aprender também é muito mais fácil quando eu tenho imagens. Então, eu fui disponibilizando as imagens para vocês fixarem melhor a aula, para vocês entenderem melhor o conteúdo.
e para vocês já irem associando esse conteúdo com o nosso dia a dia e com a nossa prática de vida. Então, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, que vocês estejam se cuidando. A gente ainda está em quarentena. Muitos alunos me perguntam, professora, quando vai voltar às aulas? As aulas voltaram, só que de uma forma diferente. Lembram que o homem ele tem um poder infinitamente grande de se reinventar e de se apropriar de uma forma diferente à vida. Então, vocês sempre me perguntam, professora, como que uma sociedade sobrevive e a outra não? O mundo é esse mundo cão, né, que todos falam, ou o mundo é o mundo do mais forte? De certa forma, o mundo ele é o mundo do mais forte. Mas o mais forte nem sempre é força física. O mais forte é aquele que consegue preparar sua mente para se adaptar a novas formas de se viver. Então, aqueles alunos, eu acredito que aqueles alunos que conseguem se readaptar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficiente, aquelas pessoas que conseguem reinventar a forma de viver de uma forma mais tranquila, eu acredito que são aquelas pessoas mais fortes e mais preparadas para mudanças. É muito difícil, principalmente quando você vai ficando mais velho. Então eu acredito que para vocês que são jovens, é algo muito mais fácil do que para mim e para os pais e para os avós de vocês, nos readaptarmos a novas formas de se viver. Então eu quero que você pegue essas aulas, que você reaprenda a estudar. Eu não estou mais aí presente e meus alunos que têm aula presencial sabem que eu sou aquela professora que cobra, que fica em cima, que olha caderno, que conversa, que chama o aluno do lado e fala o que está acontecendo, o que você está aprendendo, como que você está aprendendo. Então eu sou aquela professora que fica realmente ali no seu pé dia e noite e que faço e tenho o hábito de fazer essas cobranças. Agora você vai ter que se adaptar a estudar por si só, porque eu não estou mais presente de forma no mesmo ambiente. Nós estamos usando um novo ambiente, que é um ambiente virtual, e nesse ambiente, se você falar para mim que você está estudando, eu tenho que acreditar em você, que você está estudando. E eu queria que você entendesse que não é para mim que você tem que falar que está estudando. Você tem que interiorizar que você está estudando. Você tem que falar para você mesmo que você está estudando. Então, para mim é indiferente se você está pegando esse material e fingindo que está estudando ou se você realmente está estudando. Mas algo que eu costumo falar para os meus alunos é que a vida vai te cobrar essa prática. As necessidades do dia a dia vão te cobrar as suas atitudes. Então, vamos parar para pensar um pouquinho antes da gente começar essa aula. Você realmente está estudando? Você realmente está pegando esse conteúdo e aproveitando nesse período que você tem e nesse tempo que você tem? Eu sei que muitas vezes é difícil, muitos alunos meus não têm um ambiente adequado para estudar. A gente sabe que um ambiente para estudar ele tem que ser calmo, ele tem que ser silencioso, ele tem que ser tranquilo, né? Porque principalmente conteúdo de história, que é um conteúdo muito extenso, muita coisa para ler, muita coisa para ver, muita coisa para assistir. Então eu queria que você, antes de começar essa aula, respondesse para você mesmo. Eu estou estudando ou estou fingindo que estou estudando? Para que vai servir tudo isso que eu estou fazendo? É importante para mim? Vai ser importante para mim tudo isso que eu estou fazendo? Realmente eu estou me preparando para alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe para que a gente está se preparando. Vocês, por exemplo, estão se preparando para ir para o ensino médio, os alunos que eu estou dando aula agora estão se preparando para ir para o ensino médio, para fazer um vestibulinho e para ser exigido esse conteúdo que eu estou passando. Mas como eu falei para vocês, todo esse conteúdo não serve só para você fazer uma prova e provar que você estudou esse período. Muitas vezes você vai utilizar esse conteúdo no seu dia a dia, nas questões que vão ser colocadas no seu dia a dia. Por exemplo, se você conhecer a história, você vai entender. As pessoas que conseguiram passar por guerras e revoluções e sobreviveram e conseguiram se reestruturar
estruturar e conseguiram reinventar a vida, e aquelas pessoas que não conseguiram passar por esse período. Então, o que você está fazendo da sua vida? Você realmente está tentando se reinventar? Realmente está tentando viver nesse mundo do jeito que está hoje? Lembrando que nós estamos tendo aula no período da quarentena, onde todos devem ficar dentro de casa, que todos nós estamos proibidos de sair, de circular, de fazer aglomerações. E detalhe, um questionamento que muitos de vocês me fazem: professora, quando que vai voltar as aulas? E se não voltar às aulas, você vai parar de estudar? E se as aulas forem reinventadas de forma diferente? Você não vai mais estudar? Você não vai mais se preparar? Outra coisa interessante que é algo para vocês pensar. No início do ano eu perguntei para vocês estão se preparando para o ensino técnico? E eu perguntei para vocês que ensino técnico que vocês escolheram? E muitos escolheram algumas carreiras ali. Será que não está na hora de você parar e se questionar e perguntar se essa carreira vai ser importante no mundo pós-Covid-19? Será que essa carreira que você escolheu ainda vai existir? Ou será que essa carreira que você escolheu vai ser imprescindível nesse novo mundo? Então é algo para vocês se questionarem aqui também. Eu gostaria que você deixasse um comentário, os meus alunos que estão se preparando aí, qual curso que você escolheu? Deixa o seu comentário aí, talvez eu até possa dar uma dica se eu acho interessante ou não esse curso que você escolheu para prestar vestibulinho. Tá? Então hoje, junto com o seu nome, você vai deixar o curso que você escolheu, ou se você não escolheu algum curso, qual área de estudo que você mais gosta. Como assim, professora? Área de estudo, área de humanas, área de exatas, área de biológicas, qual área que você mais gosta de estudo? Porque a partir daí é que você deve escolher uma carreira para você. É óbvio que você deve escolher uma carreira de acordo com as necessidades da sociedade, ou seja, se essa carreira vai ser útil ou não para a sociedade, e, acima de tudo, escolher alguma coisa que você gosta de fazer, porque não adianta você escolher uma carreira que é importante para a sociedade, mas você odeia aquilo. Você imagina ter que viver 24 horas pensando naquilo. Por exemplo, quando eu escolhi ser historiadora, eu sou apaixonada por livros, eu adoro ler. Eu adoro ler muito, eu adoro assistir filmes, eu adoro conhecer coisas novas, eu amo viajar, eu amo conhecer culturas novas, comidas novas, tipos de vivências novas. Então, eu sou uma curiosa do ser humano. Eu amo estudar o ser humano. Então, quando eu escolhi essa carreira, é óbvio que eu sabia que eu ia ter que estudar essa carreira e esse tema 24 horas por dia. Então, às vezes eu estou me divertindo quando eu vou ao cinema, quando eu vou ao teatro, eu falo, nossa, isso seria interessante na minha aula de história. Isso que aquela pessoa falou é interessante na minha aula de história. Às vezes, quando eu estou conversando com amigos, eu lembro de algum tema importante da minha aula de história, eu falo, isso é interessante para eu. Muitas vezes eu nem falo, eu só penso. Mas eu falo, ou penso. Isso é muito interessante para eu colocar na minha aula de história. Então, todas as coisas, todos os meus pensamentos, eles são voltados para a minha carreira ao longo dos anos. É lógico, gente, eu sou um ser humano normal, então eu me divirto, eu tenho família, eu passeio, eu gosto de me divertir com outras coisas, mas vira e mexe, volta esse contexto na minha mente. A minha profissão é importante, o meu papel na sociedade é importante, o que eu estou fazendo e o que eu estou aprendendo. Então, todas essas coisas são relevantes para a gente. E eu acho que agora é uma fase bem interessante para você pensar se isso que você está escolhendo, isso que você escolheu, é importante para a sociedade que nós vivemos. E outra coisa importante para você pensar agora é: será que o mundo vai voltar ao normal? O que é esse normal? Será que esse normal que o mundo vai voltar vai ser o mesmo normal que a gente vivia há
até há 40 dias atrás? Então, começa a se questionar sobre todas essas coisas. Uma das coisas que se levantou muito nesses últimos 40 dias é a importância das ciências, de se investir na saúde e na educação, principalmente países de terceiro mundo ou países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, o quanto se investiu em saúde, educação e segurança pública nos últimos anos ou desde quando o nosso país existe. Então, nós estamos vendo, por exemplo, uma importância gigantesca no estudo da biologia, porque, diferente do que muitos pensavam e investiam em armas, muitos países, né? Nós vemos o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que investiu e investe por ano bilhões e bilhões de dólares em armas. Para que você viu nas armas agora? Se a nossa guerra não é uma guerra física, não é uma guerra territorial, se a nossa guerra é uma guerra contra um inimigo que nós não enxergamos. Não teria sido muito mais interessante termos investido em ciência, em tecnologia, em saúde, em terem hospitais e médicos e profissionais da saúde muito mais preparados e em quantidade bem maior do que nós temos hoje? Será que todo esse dinheiro que todos os países gastaram em guerras não teria sido muito melhor ter sido gasto em ciência, em tecnologias, em estudos? Por exemplo, eu falei para vocês em umas aulas anteriores sobre um biólogo que está bem conhecido no Brasil, e ele fala assim, olha, para continuar os meus estudos, para eu entender como que está sendo a repercussão dessa doença no mundo, eu preciso de dados históricos, eu preciso de dados geográficos. Cadê esses cientistas? Cadê os historiadores? Cadê os geógrafos para me passarem dados sobre como está sendo o comportamento humano e quais números que eu preciso para estar seguindo? Então, olha que interessante esse questionamento deles. Eu sempre falei para vocês, a gente precisa de dados, a gente precisa de conhecimento sobre a humanidade, a gente precisa de dados estatísticos, a gente precisa de números reais, não números que você encontra nos grupos sociais, mas números que tenham sido tirados de estudos realmente sérios, estudos de pessoas que entendem o que estão falando. Então, é algo interessante para a gente nesses dias atuais saber para onde nós estamos caminhando, o que nós estamos fazendo pelo nosso futuro, como que vai ser o nosso futuro daqui para frente. Então é algo que eu quero que você comece a pensar aí antes da gente dar continuidade aos nossos estudos, tudo bem? Então, vamos lá? Então, pessoal, a gente começando aqui, eu queria, na última aula eu falei sobre a gente está tentando imaginar a nossa vida na Grécia e a gente está viajando para lá. Eu acredito que todo mundo saiba como que funciona um guia de viagem. Eu trouxe aqui um guia de viagem atual. Esse aqui é um guia de viagem sobre a cidade de Roma, mas é um guia de agora, um guia que você encontra em bancas de jornal. Se você for viajar para Roma, como que seria essa sua viagem? Então, nesse guia, basicamente, eu vou abrir em qualquer página aqui. Coloco minha câmera para você dar uma olhada aqui, ó. Então, esse guia conta um pouquinho sobre como que o que você precisa conhecer nesses lugares. Então, por exemplo, eu estou pensando de viajar para Roma. Então, o que seria interessante você conhecer lá? Que estação do ano seria melhor para você conhecer lá? Em qual local, né, em qual bairro você se hospedar? Quantos dias você precisa ficar para você conhecer? Como que é a arquitetura. Então, um guia, ele vem sobre passeios, arte, sobre a cultura daquele povo. Então, quando você vai viajar, você compra um guia desse e nesse guia você pode montar o seu roteiro do que você quer ou não conhecer, tá? Esses guias, inclusive, tem na internet para você entender. Como todos sabem, eu, como historiadora, adoro viajar. Eu adoro conhecer novas culturas, novos lugares. Nas minhas aulinhas eu sempre conto algumas curiosidades para os meus alunos, como por exemplo quando eu fui para Marrocos, a alimentação, o que eu achei da alimentação em Marrocos, o que eu achei da cultura, por exemplo, que eu fui conversar com um taxista e como a maioria é um país
eu não posso falar do país em si, eu estive em uma cidade desse país, que foi Casablanca. Então, nessa cidade eu achei a maioria da população bem machista, porque eles não conversavam comigo, mesmo tentando conversar, eles se referiam à mulher como, tipo, não pode conversar com mulher. Então, na minha cultura, na minha visão, eu achei machista, mas talvez seja para preservar a mulher ou para não desrespeitar o marido, eu não sei. Mas esses povos que vivem no norte da África, que tem uma cultura muçulmana muito enraigada, eles não conversam com mulheres, eles se referem só ao homem. Então eu lembro que quando a gente foi viajar para o Marrocos, eu tentava conversar com eles e eles respondiam visualizando o meu marido, pro meu marido e nunca para mim. Então eu percebi que era ele que tinha que falar e não eu. Então quando você vai viajar para algum lugar, é interessante você conhecer a cultura daquele lugar, até mesmo para você entender como se comportar. Para que eu estou falando tudo isso? Porque na última aula eu falei que existem uns guias, que é guia do viajante, esse guia aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem, vou pôr aqui na câmera para vocês visualizarem. Ó, guia do viajante pelo mundo antigo. Esses guias aqui, eles têm de vários povos antigos. Eles têm do Egito, eles têm de Roma, eles têm da Grécia. Então, eles têm de vários povos antigos. O que é a intenção desse livro aqui? Ele funciona como um guia de viagem normal, só que nele você vai estar viajando, ao invés de você estar viajando, por exemplo, para a França, para a Itália, ou para os Estados Unidos, não sei, para algum país no nosso tempo, a proposta dele é te preparar para você viajar para um país antigo. Então, olha que interessante, como se você fosse viajar para a Grécia Antiga, como que você iria se preparar e como que funcionava a Grécia Antiga, mas não como um livro de contos, mas como um guia realmente de viagem. Então tem algumas partes desse livro aqui que fala, por exemplo, qual que era o clima na Grécia, que foi o que eu perguntei para vocês, que tipo de roupa que você deve levar, o que você deveria conhecer na Grécia Antiga, que seria importante e imprescindível de você conhecer na sua viagem. Então, para aqueles alunos que têm interesse, esse livrinho aqui tem como vocês comprarem pela internet, ele não costuma ser caro. Quem quiser procurar pela internet aqui, tem vários povos antigos e tem esse mesmo perfil, esse mesmo enquadramento de livro. Então, para aqueles que estão interessados, eu achei muito interessante quando eu li. Realmente a impressão que eu tinha é que eu estava me preparando para ir para a Grécia Antiga. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, é o guia que eu falei. Eu tenho acho que 2 desses livrinhos aqui, gostaria de ter mais, mas eu só tenho 2 desses livrinhos aqui. E para quem tiver interesse, eles são bem gostosinhos de ler. Como eu falei para vocês, ele funciona como um guia. Deixa eu tentar pôr aqui. Ó. Ele funciona como um guia, então ele vai mostrar aqui, ó, locais que você precisa conhecer, alguma parte da cultura, quem estava no poder. Ó, essa parte é bem interessante. Ele mostra um mapa, vendo? Um mapa desse período aí, né? Então, locais que seria interessante você conhecer e um pouquinho da história. Então, quem tiver interesse, né, depois nesse livro aí, busca na internet, que ele é bem interessante. Né? Ele fala bastante coisa do que acontecia nesse período. Ó, fala diversão, como que você poderia se divertir nesse período na Grécia. Ok? Hoje a gente vai continuar, dar continuidade aos estudos, dar continuidade a aprender um pouquinho mais desse povo. E como eu falei para vocês, a história da Grécia é dividida em vários períodos. Eu espero que esses 2 livros, que esse livrinho que eu indiquei para vocês seja interessante, tá? Mas voltando aqui à aula, hoje a gente vai dar continuidade e eu gostaria que vocês pegassem aí caneta e papel e se preparassem para a aulinha de hoje. A aula de hoje é uma continuidade, a gente vai falar um dos períodos da Grécia aí. Lembra que eu falei que a história da Grécia é dividida em fases? E a gente vai falar
uma das fases. Eu quero só voltar aqui e mostrar para vocês um mapa da Grécia Antiga e falar de uma das curiosidades. Outra coisa que eu queria que vocês vissem era sobre algumas histórias. Se alguém já parou para fazer a pesquisa que eu pedi na última aula, vai ver que vai aparecer várias histórias sobre a Grécia Antiga e várias curiosidades. Então a gente vai falar também um pouquinho dessas curiosidades. Então, mapinha da Grécia Antiga aí. A gente viu na última aula sobre a dimensão que a Grécia ficou, né? O tamanho que a Grécia ficou. A Grécia, ela era, só recapitulando, a Grécia ela era constituída por um grupo, por um arquipélago, né? Um grupo de ilhas, mas ela tinha também várias cidades que se tornaram colônias, né? Então a gente vai ver aí como que foi o crescimento dessa população, dessa cultura e desse povo. E nós vamos estudar algumas cidades como Esparta, Atenas, Creta. E algo curioso, eu coloquei aqui na primeira para abrir a aula de hoje, tem uma ilha chamada Lesbos. E se vocês foram procurar aí sobre as ilhas gregas, provavelmente vocês viram algumas curiosidades dessa ilha aí. Uma das histórias que contam sobre essa ilha, a ilha de Lesbos, né, diz que essa ilha deu origem ao termo que nós usamos hoje como lésbica. Pode acreditar. Esse termo que a gente usa hoje, lésbica, e é isso que a professora de história falou mesmo, gente. Termo lésbicas. Vamos falar um pouquinho da curiosidade de onde surgiu esse termo, né? Vários dicionários ou várias enciclopédias aí pela internet que vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar curiosidades dessa ilha de Lesbos, né? Da onde muitas enciclopédias vão estar falando que veio o termo lésbicas. Por que vem essa lenda aí, né? Acredita-se que uma musa grega, uma musa chamada Safo, ela foi enviada aí para essa ilha e que foi daí que surgiu esse termo aí, porque era uma ilha que acreditava-se que era propagado o amor entre mulheres, isso mesmo. Então surgiu nessa ilha esse termo aí, segundo algumas enciclopédias, porque, segundo a literatura e mais concretamente sobre as obras poéticas de Safo, né, ela escrevia muitas poesias e acredita-se que essas poesias elas eram destinadas principalmente a mulheres. Então, ela descrevia nos poemas a atração que ela, né, que a própria Safo sentia pelo sexo feminino. Então, por ela escrever sobre a atração de mulheres por mulheres ou dela por mulheres, se criou esse termo lésbicas, porque ela viveu nessa ilha de Lesbos, né? Acredita-se que essa atração era apenas uma atração platônica que não chegou a se concretizar, e era uma atração platônica pelas suas alunas. Ninguém sabe ao certo se essa história é apenas uma lenda ou se é verídica, mas essa é uma das muitas histórias e das muitas lendas que a gente vai aprender e a gente vai conhecer através do estudo da história da Grécia. E é por isso que eu falei para vocês que é tão importante a gente entender um pouquinho de alguns termos e algumas palavras, e por isso que a gente vai entender também alguns termos que nós usamos hoje. Eu gostaria depois que vocês comentassem aí nos comentários, escrevessem aí nos comentários, se alguém sabia dessa origem da palavra lésbica ou do termo lésbica, ou por que se chamavam mulheres que gostam de mulheres de lésbica. Se alguém sabia que esse termo tinha uma origem na Grécia. Então é algo bem interessante. Vocês começam a entender agora por que eu falo que a história é tão importante para a gente entender como que nós vivemos hoje? Até os termos que nós usamos, eles vêm da história.
Então, como é importante a gente entender história para a gente começar a entender sobre como nós vivemos hoje, tá? Então, nós vamos começar aí estudando sobre a primeira fase da história da Grécia. O primeiro período, que é o período homérico. E eu selecionei essa imagem aí, que é uma imagem lindíssima da arquitetura desse período aí. Nós vemos que no lugar das colunas, as colunas gregas aqui, elas são em forma de mulheres, né? E mulheres que sustentam essa viga aqui. Então, olha que arquitetura lindíssima. Essa arquitetura é uma arquitetura da fase do período da história homérica da Grécia, e nós vamos encontrar esse tipo de arquitetura em várias dessas cidades, e a gente começa a classificar essa arquitetura. Cada período da história da Grécia vai ter um tipo de arquitetura diferente, e na medida que a gente for passando essas aulas aqui, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho dessa arte, dessa arquitetura, através das imagens que nós temos, que ainda nos restaram nos dias de hoje. Tudo bem? Então, o período pré-homérico, que vem um pouquinho antes do período homérico, né? Então, a civilização creto-micênica, né, que são os cretenses e os aqueus, eles fazem parte desse período aí. Lembra que esse período pré-homérico é o período aonde os primeiros povos chegam ali naquela região daquela península ali, né? Então, os cretenses, eles são um povo bem conhecido por exercer um comércio marítimo já nesse período aí, né? Eles têm o mesmo tipo de governo que a gente viu no último povo, que era a talassocracia, né? Talassos vem de mar, de oceano, e cracia de poder. Então, os cretenses, eles eram um povo que tinha um governo, né, baseado no comércio marítimo ou nas coisas que tinham influência do mar e do oceano. O poder nas mãos da elite comerciante, que era um poder da elite comerciante, da elite do comércio marítimo, né? Os reis aí era conhecido como Minos, né? E aí vem o termo da civilização minoica cretense, e destaque para as mulheres. Nós vamos ver aí na história da Grécia, diferente dos outros povos que nós vimos até agora, que muitas mulheres vão entrar em destaque, inclusive na política. Então a gente vai ver que na história da Grécia, a gente vai ver muitos nomes femininos. Eu não sei quantos aqui perceberam nas últimas aulas, desde a primeira aula, a gente quase não fala de nome de mulheres na história. Né? Na história do Nilo tiveram alguns faraós mulheres, né? Como foi o caso de Cleópatra, mas na história antiga nós quase não vemos nomes femininos com destaque, como sendo as atrizes principais, né? Os principais personagens dessa história. Na história da Grécia isso vai mudar um pouco e a gente vai ver que vão ter vários destaques de mulheres nessa história. Outro povo que ajudou a formar ali a Grécia, mas a Grécia continental, ou seja, não a parte de ilhas, mas a parte que era no continente europeu, principalmente, são os micênicos, né? Os aqueus, em 1400 a.C., conquistaram os cretenses, assimilaram alguns dos seus valores culturais e deram origem a esse povo aí, creto-micênica, né? Porque misturou os micênicos com os cretenses e aí deram origem a um novo povo, porque foi meio que misturada as duas culturas e aí os dois povos deram origem à parte da história da Grécia, do povo grego, a parte continental. Foi feita a instalação de vários povos que formaram a civilização grega e por isso que a gente vai ver que de cidade para cidade vai ter uma diferença muito grande, porque vários povos ajudaram na formação da Grécia Antiga. Então, de cidade para cidade vai ter uma diferença cultural muito grande aí na Grécia Antiga.
Então, quais foram esses povos que ajudaram na formação da Grécia Antiga? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, né? Nós vamos ver que vai ter uma certa violência entre esses povos, mas esses povos ajudaram na formação da Grécia Antiga. Professora, por que nós não estudamos todos esses povos antes de estudar a Grécia? Então, isso é uma lição de casa que eu vou deixar para vocês. Tentem dar uma estudada em todos esses povos que ajudaram a formar a Grécia Antiga. São vários povos, cada um teve a sua origem, cada um tem sua pequena história à parte, mas o interessante de vocês entenderem é que a Grécia Antiga era uma miscelânea de povos e uma miscelânea de culturas, tá? A primeira diáspora, ela acontece ali nas ilhas do Mar Egeu e da Ásia Menor. E começa a se formar as primeiras colônias aí nessa região. Então, o período homérico, há uma ausência dos registros escritos, né? Tem alguns poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia, que eu falei para vocês na última aula, mas a gente não tem muita coisa escrita desse período, né? Os genos, que é a organização básica familiar, a gente vai ver ali que vai ter uma organização a princípio familiar, né? Pater, que era o líder familiar, depois vai ter uma hierarquia, né? O parentesco com o pater, e a propriedade coletiva, a sociedade propriamente dita. Então a gente vai ver que nessa sociedade, a pirâmide social, vão ter principalmente 3 classes sociais, né? Os eupátridas, que são aqueles homens ricos, que têm as melhores terras, que têm um poder financeiro muito grande. Tem os georgóis, que são aqueles pequenos agricultores, que são pequenos proprietários de terras, né? E tem os tetas, são aqueles sem terras, os marginalizados. Pois é, desde esse período, aquelas pessoas que não tinham casa, ou que não tinham teto, ou que não tinham terra, era marginalizado, tá? Então, nós vamos ver aí como que era a formação dessa primeira sociedade grega. A união aí desses primeiros pátrias, né? A união dos pátrias, desses líderes, desses paters. Aí se formam as primeiras tribos. Da união dessas tribos, nós vamos ter o demos, que é o povo, que é a base da polis grega, né? Que vai ser o líder que vai organizar esse aí, o basileu. Aí uma nova configuração social a partir da união desses pátrias, desses líderes de parentesco. Praticamente é o líder, vai ser a união de vários líderes familiares que vai se tornar uma nova sociedade, que vão se tornar as primeiras tribos, e daí a união dessas primeiras tribos vão se formar os primeiros povos, as primeiras que vai dar base às cidades gregas. A necessidade de terras vai provocar a segunda diáspora, né, que vai acontecer ali no Mediterrâneo Ocidental, e vai ter uma nova reorganização dessa sociedade aí. Então, desse período aí que a gente vai ter aí dois importantes escritos desse período, né? O Ilíadas, e a gente vai ter também uma história bem interessante, que é a história da Guerra de Troia. Foi em terras do Mediterrâneo Oriental que nasceram as primeiras civilizações gregas ali, né, da história da Europa. Os cretenses e os micênicos, eles deram origem às primeiras cidades gregas, e dessas últimas nós conhecemos o famoso episódio que eu falei para vocês até pesquisarem na última aula e, se possível, assistirem o filme. E é nessa aula que eu gostaria que vocês comentassem se assistiu o filme. Eu deixei aí uma imagem de um filme contando um pouco dessa história do cavalo de Troia. E para aqueles que assistiram o filme, eu gostaria que deixassem um comentário
se achou interessante, se achou que realmente essa história aconteceu ou não, e o que mais marcou nessa história aí para vocês. Mas aí eu deixei uma imagem para vocês sobre essa obra e esse escrito, que ela foi dada como sendo um dos escritos de Homero. Eu não sei se eu falei para vocês, mas essa fase de Homero, ela é tida como essa fase porque foram encontrados esses escritos e, a princípio, os historiadores acreditaram que todos esses escritos desse período aí, contos, lendas e histórias desse período, eles acreditaram que um homem escreveu e deram o nome desse homem de Homero. Hoje em dia a gente já não sabe se Homero foi um único personagem ou se várias pessoas escreveram e todos esses escritos foi dado o nome de um personagem, um escritor chamado Homero. Então nós não sabemos hoje se Homero foi uma pessoa ou se foi mais de uma pessoa que escreveu todas esses contos ou essas curiosidades desse período da história da Grécia. Tudo bem? Então nós vamos ver que o historiador ele vai fazer o quê? Ele vai pegar várias coisas, vários artefatos para entender uma parte da história. Lembram que eu falei para vocês que a mulher tinha uma extrema importância e muitas mulheres vão ter destaque na história da Grécia? A gente vê isso nos afrescos, nas pinturas, nas esculturas. Então a gente vê, por exemplo, a mulher minoica. O que é a mulher minoica? É a mulher que fazia parte da nobreza ali, né? Lógico que não era qualquer mulher que era representada, mas as grandes mulheres da história, as mulheres que faziam parte da nobreza. A gente vê aí uma pintura dessa representação, um afresco, essa pintura aqui acima, ó, de mulheres que faziam parte da nobreza, e uma estátua feminina representando uma sacerdotisa, ou seja, uma líder religiosa, né? Ou da deusa mãe aqui à direita, né? Então nós vamos ver, diferente dos outros povos, que nós vamos ver muita representação feminina em toda a história da Grécia. Por isso que eu falei para vocês no princípio que acredita-se que a história da Grécia vai ser um dos povos que vai destacar muito a imagem feminina, porque nós vamos ver nos vestígios da história, ou seja, em toda a sua arquitetura, nas suas pinturas, esculturas, nós vamos ver a mulher muito bem representada aí. Outro animal que foi muito representado, tanto em afrescos, como em pinturas, como em esculturas, vai ser o touro. O touro vai ser um animal considerado sagrado nesse período aí da história grega. Nas escavações em Creta foram encontradas muitas imagens de touros, como essas que eu coloquei aí abaixo para vocês, né? Tanto o afresco como uma cena de tauromaquia, que era um jogo, uma tourada que acontecia na Grécia Antiga. Pois é, tourada não acontecia só na Espanha. A tourada é um jogo muito mais antigo do que na Espanha medieval, mas nós vamos ver aí uma representação desse jogo que acontecia muito na Grécia do período homérico, né? A qual jovens saltavam sobre o dorso de um animal, né? E ali ele mostrava a sua habilidade humana, né, contra a violência desse animal. As figuras de pele de pele clara são femininas e as de pele escura são masculinas. Por isso que a gente consegue distinguir o que é um homem e o que é uma mulher na representação da arte grega aí. Geralmente as mulheres tinham uma representação mais clara, de pele clara, e os homens uma representação de uma pele mais escura. Outra coisa que outros documentos que nós encontramos ali aí na Grécia Antiga são muitas armaduras, máscaras, todos em metais, a utilização do ouro também para fazer essas esculturas ou essas armaduras, né? Então nós encontramos aí à direita, eu coloquei para vocês uma máscara feita em ouro, né? E à esquerda está uma armadura. Essas descobertas foram numa tumba micênica que pertencia a um nobre guerreiro.
Então a gente vai ver que a maioria dos documentos, dos artefatos que nós vamos encontrar, pertencia à classe alta da população, aos nobres, né? Homero descreveu os micênicos como sendo loiros, eles usavam cabelo comprido, eles usavam barba, eles usavam bigodes, eles eram saqueadores de cidades, ou seja, eles invadiam, eles roubavam e eles dominavam as cidades que eles invadiam, né? Eles também eram conhecidos como ladrões de gado, de ouro, de mulheres, e esses achados arqueológicos confirmam a descrição que Homero faz desse período aí da história. Outra lenda que a gente vai ver desse período aí, que também está escrito, né, que em torno de 1750 a.C. houve uma catástrofe na ilha de Creta. Segundo os historiadores, aconteceu um terremoto aí, ou uma explosão vulcânica, ninguém sabe ao certo, porque pensem bem, olha o período que está falando aí, 1750 a.C., ou seja, quase 4.000 anos atrás. Eles acreditam que houve ou um terremoto nessa ilha, ou uma explosão vulcânica, e que esse terremoto ou essa explosão soterrou todos os palácios reais dessa ilha aí. E sobre essas ruínas, o rei Minos construiu outro palácio de igual beleza, como o Palácio de Knossos, né? E foram os arquitetos Dédalo e Ícaro que fizeram esse segundo palácio aí a mando do rei Minos. O palácio ele era enorme, ele compreendia salas do trono, teatros para espetáculos e para torneios e para touradas. Tinha vários fins esses teatros aí. A construção de 4 ou 5 andares, gente. Era um prédio gigantesco que contava com 1.300 divisões. O pátio central desse palácio tinha mais de 10.000 metros quadrados. Era habitado pela família real, por funcionários, por servos. Então ele tinha muitas pessoas que trabalhavam ali a favor da família real. Existe uma lenda sobre esse palácio de Knossos, né? Atenas havia matado a lenda conta que Atenas havia matado um dos filhos do rei cretense. Para se vingarem dos atenienses, os cretenses declararam guerra a Atenas e venceram essa guerra. Exigiram dos vencidos que todos os anos mandassem 7 moças e 7 rapazes para acalmar a fome do Minotauro. Então, quem aqui já ouviu alguma lenda do Minotauro ou alguma lenda que conta sobre essa história aí do labirinto e tal, essa lenda vem desse período aí. Então, os atenienses eles tinham que mandar, né, essas 7 moças e esses 7 rapazes para acalmar a fome do Minotauro, que era um monstro da mitologia grega que tinha o corpo de homem e a cabeça de um touro. Né? Eu pus aí a imagem de um Minotauro matando um jovem, mas eles acreditavam que existia esse ser, esse monstro, e que esse monstro matava esses jovens aí. E era filho do rei Minos e da rainha Pasífae. Um rapaz grego de nome Teseu enfrentou o monstro no labirinto e, secretamente ajudado pela jovem Ariadne, filha do rei Minos, que lhe deu um novelo de linha para que... O que acontece? Como que o Minotauro matava essas pessoas? Deixa eu explicar isso antes para vocês entenderem. Essas pessoas eram colocadas nesse labirinto aí, onde ninguém conseguia sair desse labirinto, ele era enorme, e esse Minotauro, ele devorava essas pessoas, porque elas não conseguiam sair desse labirinto. Então conta essa lenda que, ajudado pela filha do rei Minos, que pela jovem Ariadne, um jovem chamado Teseu, ele conseguiu sair desse labirinto. Como que ele conseguiu? Essa moça, ela deu para ele um novelo de linha, e esse novelo de linha ele foi desenrolando, né, ao longo do labirinto,
para que ele conseguisse achar o caminho de volta para sair do labirinto. Teseu lutou bravamente com o touro, né, com o Minotauro, e conseguiu matá-lo e sair desse labirinto. Então essa é uma lenda também desse período aí. Você encontra também na internet essa lenda, mas é outra lenda que retrata um pouquinho de como que era o pensamento do homem nesse período. Então, o que nós vamos ver? Desse período aí da história da Grécia, esses dois primeiros períodos, que é o pré-homérico e o homérico, nós vamos ter muitas lendas e muitos contos escritos, mas nós não vamos ter muito da parte histórica escrita. Então, muito do que nós entendemos do pensamento do homem desse período vão vir desses escritos de Homero. Né? Então, nós vamos ver que nesse período da história aí da Grécia, vão ter muitas lendas, muitos contos ligados às crenças do povo desse período, mas dentro dessas lendas, desses contos e desses escritos, nós vamos encontrar um pouco de como foi a formação desse povo. E é através desses escritos que nós vamos entender como deu origem a toda essa organização social. A divisão de classes sociais, a divisão política, a divisão religiosa, e até mesmo como que funcionava o poder político nessas cidades. Tudo bem até aí? Então, pessoal, a gente viu aí esse primeiro período da história, esses dois primeiros períodos, homérico e pré-homérico. Eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar muito extensa a aula, mas a gente vai ver que em cada período nós vamos ter documentos para basear, para fundar aí um pouco do que nós conhecemos da história da Grécia. Nós vimos que muitas dessas coisas vão estar em contos, vão estar em relatos, vão estar em artefatos, na arquitetura, na escultura. Nós vamos ver também muitos relatos da ciência desse período, mas é interessante nós entendermos que tudo que nós falamos tem uma base de conhecimento e são retirados de documentos históricos. Então, não é o que eu acho desse período, mas é o que esses documentos, o que esses encontrados da história vão nos revelar ao longo do tempo. Nas próximas aulas, a gente vai entender um pouquinho mais do que vai acontecer nesse período na história da Grécia Antiga. Tudo bem? Nas próximas aulas, nós vamos estudar os outros períodos e nós vamos entender também um pouquinho como funcionava a cabeça das pessoas que viviam aí nesse período. Como que era a religião, como que era a política e como que era a organização social. Eu espero que vocês tenham entendido esse primeiro período que nós estudamos. Eu espero que vocês que são alunos do cursinho tenham deixado o seu nome aí embaixo para eu poder conferir que você está acompanhando a aula. As suas dúvidas eu espero que você coloque aí, por favor, faça a sua pergunta, coloque a sua dúvida aí para eu tentar resolver e entender o que você está entendendo da aula. Lembrem que eu não tenho mais o feedback que eu tinha com as aulas presenciais. Então, para mim, para eu continuar preparando essas aulas nesse período onde nós estamos longe, é muito importante esses questionamentos. Se você quiser fazer esse questionamento na hora que você estiver assistindo a aula, porque eu sei que muitas questões, elas vêm na hora que você está ouvindo a aula. Então, já deixa a sua pergunta aí na hora que você está ouvindo, eu vou estar online, eu vou estar tentando responder a sua pergunta na mesma hora que você está assistindo a aula, tá? Para aqueles que vão assistir depois, eu também vou tá entrando depois e eu vou estar tentando te responder os seus questionamentos. Eu vou tentar responder todos os questionamentos, mesmo daqueles alunos que não fazem parte do cursinho preparatório, tá? Então, eu gostaria que vocês deixassem aí seus comentários. Eu vou deixar novamente o link dos livros que eu citei, tanto dos Ilíadas como dos outros livros que eu citei, dos escritos de Homero. Eu vou deixar o link também da minha página da internet, que é a eugostodhistoria.com, e eu vou tentar deixar alguns outros links de filminhos que eu acho interessante para complementar a aula. Eu sempre deixo aqui a dica daqueles curtinhas que tem
das grandes civilizações, e tem também da parte da Grécia. Eu acho bem interessante, ele é simples, mas ele faz um resumo geral da história desse período, então eu acho interessante vocês também assistirem aí Grandes Civilizações, o Império Grego, e na próxima aula a gente dá continuidade à história da Grécia. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam aprendendo, e eu espero que vocês, como eu falei na última aula, estejam se preparando para esse novo período da história que nós estamos fazendo parte. Será que você vai estar preparado para passar para a próxima parte da história? Será que você vai estar preparado para uma nova vida, ou para reinventar a sua vida, ou para viver novamente de uma forma que nós vivíamos antes? Será que você está preparando a sua mente para essa nova fase que nós vamos passar daqui para frente? Então eu espero que sim, eu espero que você tenha pensado em todas as coisas que eu falei. Eu espero que você entenda que o que nós estamos estudando aqui não serve somente para uma prova ou para um vestibulinho, mas serve para a sua formação como pessoa, como ser humano. É muito importante nós entendermos qual é o nosso papel na história e entendermos que nós, como seres humanos, fazemos parte dessa história. Boa aula para vocês, um beijinho e até a próxima. Tchau!